Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre felicidade. A gente vai conhecer a história de uma empresária capixaba que mudou totalmente a sua, vamos dizer assim, a sua rota de vida, né? O seu rumo da sua vida profissional para poder falar de felicidade, para trabalhar a felicidade dos outros, buscar a felicidade dos outros. Minha convidada é a empresária, publicitária, é isso? Flávia da Veiga. Flávia, seja muito bem-vinda ao programa. Nossa, estou super feliz de estar aqui. Prazer enorme. Prazer é nosso te receber. Flávia, eu já abri falando um pouquinho, dando um spoiler da nossa conversa, né? Falar um pouco de felicidade. Todo mundo no mercado da comunicação de expressão sempre te conheceu pela comunicação em agência de publicidade, né? Criativa, que você esteve à frente por muitos anos. Mas você resolveu dar uma reviravolta aí nesse seu foco, né, de vida mesmo, não é? Foi exatamente isso. Na realidade, posso contar a história? Por favor. Vou resumir. A história, eu, gestora da Criativa, isso foi há 6 anos, né? Uma empresária bem-sucedida, tipo, um estereótipo perfeito de uma pessoa feliz, mas eu não era feliz. E aí eu passei por um trauma. Na realidade, eu vivi uma situação de quase morte, passei por um trauma e entrei em depressão. Quando eu entro em depressão, foi quando eu decidi estudar sobre felicidade, para que eu pudesse sair dessa depressão. Quando eu comecei a estudar sobre felicidade, eu descobri que existe um mundo à parte. Eu descobri que eu nada sabia sobre felicidade. E eu percebi o quanto que a nossa sociedade foi construída em cima de mitos. E que existe uma ciência da felicidade. E essa ciência comprova que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Que fantástico. É maravilhoso. E esse aprendizado, ou seja, faz com que as pessoas tenham a capacidade, elas próprias, de adquirir, de construir sua própria felicidade e, a partir daí, mudar suas vidas de uma forma definitiva. E esse processo eu desenvolvi, eu levei, né, hoje eu desenvolvo isso, realizo esse trabalho dentro das organizações. Você criou uma startup para poder fazer isso? Isso. Né? Uma startup de felicidade. De felicidade. Chama-se Be Happy. Be Happier. Be Happier. Seja mais feliz. Seja mais feliz. Exatamente. Que curioso, que interessante isso, né? E hoje, quando a gente fala de buscar essa felicidade, levar a felicidade, você está falando da felicidade interna da empresa, né? Porque a gente sabe que existe também esse problema. As pessoas às vezes não trabalham muito felizes no ambiente de trabalho, né? Ou também só levar esse espírito como marketing mesmo, né? De felicidade. Sabe aquelas propagandas de margarina, né? De felicidade. A gente está falando disso também? A gente está falando de 2 universos. Certo. Eu tenho a Be Happier, que é uma startup de felicidade corporativa que atua na promoção de uma cultura de felicidade dentro das organizações, ou seja, no ambiente de dentro. trabalho mesmo. E eu tenho uma agência que se chama Be Group, que a gente implementa uma metodologia que eu criei, que se chama Publicidade Positiva, trazendo esse universo da felicidade, do bem-estar, do propósito para as marcas. Para que a gente faça isso para fora, para a gente gerar emoções positivas para as pessoas quando elas assistem uma propaganda. Então eu trabalho para dentro, Be Happier, e para fora, Be Group. Que bacana isso, né? Ou seja, tudo com a felicidade realmente com foco. Como um pano de fundo, exatamente. Exatamente. Porque a gente percebeu hoje que a felicidade, antes a gente achava que era um assunto de filosofia, de poesia, hoje a felicidade é um assunto econômico, social, é um assunto político, é um assunto de saúde pública. Então é um assunto que permeia, inclusive, é transversal a todas as disciplinas. Porque pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. São mais criativos, mais inovadores, mais produtivos, mais saudáveis. São seres humanos mais generosos, mais altruístas. Ou seja, somos nós no nosso maior e melhor potencial. Eu acho que todo mundo precisa de ter, todas as empresas precisam disso. Eu também acho. Não é verdade? Concordo plenamente. E a gente está falando aqui no geral mesmo, não todas. Todas. Eu acho que trabalhar esse ambiente e talvez essa realidade, né, essa proposta, é algo que nunca se pensou tanto. Não, até porque a gente está vivendo um momento, então às vezes a gente fala de felicidade como algo muito abstrato, distante. Hoje a ciência traz a felicidade de uma forma preventiva, então a gente tem um cenário de adoecimento mental muito forte. Por exemplo, a depressão já é a doença mais incapacitante da atualidade. E isso a gente ainda não tem ideia das consequências que essa pandemia está trazendo para a nossa saúde emocional e mental. Então isso traz para as empresas uma necessidade de uma visão de cuidar das pessoas, no sentido de prevenir mesmo um adoecimento mental. Então até então não se falava muito sobre isso. Hoje não, você já traz a felicidade como um tema estratégico
para dentro das organizações. Não é à toa que as empresas mais modernas do mundo já estão adotando. Hoje já tem cargos. Tem um cargo que é o Chief Happiness Officer, que é o responsável, o gestor da felicidade dentro das organizações. Para você ver a mudança na mentalidade. Como isso antes não era, né, não era tão levado a sério, hoje se tornou algo, como você falou, estratégico. Estratégico. Né? Ou seja, é algo que de fato vai determinar aí o sucesso da empresa. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Um funcionário, como o Flávio disse, um funcionário mais feliz, ele vai produzir melhor, ele vai render melhor, a empresa vai lucrar mais com o trabalho dele. Isso aí. Ou seja, todo o processo vai funcionar de forma melhor. Exatamente né? isso. Mais interessante. Então é algo talvez que os empresários que estão nos assistindo agora aqui tem que talvez se atentar, né? Ainda não se atentou? Está no momento, talvez. Exatamente. Né? E tem um ponto importante, quando a gente fala de felicidade nas organizações, eu acho que é importante a gente deixar claro. A gente não está falando de oba-oba, a gente não está falando de fazer festinha no final do mês, a gente está falando de trazer o que há de mais moderno, estratégico e eficaz. Certo. Né? Tanto eu quanto minha equipe, a gente buscou, eu tenho estudiosos, tenho doutores na minha equipe que estudam a ciência da felicidade há mais de 20 anos. Então a gente trouxe o que há de mais moderno para ensinar felicidade e para implementar isso na organização. Tudo isso com uma tecnologia que ajuda a suportar, ajuda a transformar esse aprendizado em uma prática e fazer com que as pessoas adquiram hábitos. E a partir dessa aquisição de hábitos, vai acontecer uma mudança de mindset, mas não uma mudança momentânea, mas uma mudança definitiva. Que fantástico, É muito legal. maravilhoso. Que É bem disruptivo. Exatamente, né? Olha que assunto legal hoje do programa de Destaque. Gente, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre felicidade, a importância da felicidade para os ambientes corporativos, né? Como isso pode mudar a realidade das empresas, enfim, aumentar até a lucratividade, né, das empresas, usando, né, a felicidade, algo que pode vir, pode ser aprendido, como Flávia disse para a gente agora há pouco. O programa de Destaque volta já já, não saia daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a empresária Flávia da Veiga. A gente está falando sobre felicidade, ela que resolveu mudar totalmente a sua história de vida, sua história profissional e hoje trabalha exatamente a felicidade, né, como o seu propósito maior, vamos dizer assim. Flávia, você trouxe uma reflexão no bloco anterior, chamou muita atenção sobre a questão da depressão. Você disse que você passou por um momento assim na sua vida e isso foi talvez o divisor de águas, né, para você mudar essa realidade e até mesmo mudar a sua realidade profissional. Sim. A gente tem observado que tem crescido até mesmo a depressão em profissionais que estão sendo formados. Eu tive um papo há pouco tempo com psicólogos e alguns colegas até, de curso, por exemplo, com medicina, e eu fiquei assim muito assustado com a quantidade de pessoas com depressão estudando. A gente está falando de jovens, a juventude aí, entre 18, 22, 23 anos. E a gente pensa, poxa, em pouco tempo eles vão estar no ambiente profissional, como isso vai impactar nesse momento também da vida deles? Porque a depressão é algo que você controla, mas você tem que trabalhar isso permanentemente, não é? Sem dúvida. E você trouxe um ponto interessante. A Universidade de Harvard, o curso mais disputado é o curso de felicidade. E aí você me pergunta assim, como assim? Alunos da universidade, a melhor universidade do mundo, sofrem de depressão? Por que eles vão querer aprender felicidade? Porque esse é um cenário, né? A depressão, a ansiedade, o estresse, o adoecimento mental é algo que existe em todas as camadas. Sim. Só que isso traz prejuízos gigantescos. Foi produzido um relatório, né, pelo Banco Mundial e o presidente do Banco Mundial fez uma declaração de que o custo em perda de produtividade e economia global por conta do estresse, da ansiedade, Sim, do adoecimento mental é de $1 trilhão. Ou seja, já não é mais um problema só de saúde pública, sim, é um problema econômico. Então, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de felicidade, você trouxe, né, no final você falou, porque felicidade também pode ser lucrativo. Sim, sem dúvida. Agora você imagina que mundo maravilhoso, que é você ter mais resultados, você como empresário, ter mais resultados contribuindo com a felicidade dos seus funcionários. Fantástico, né? Gente, isso é fantástico. Ou seja, é aquele mundo que a gente precisa hoje, Fabiano. Um mundo onde todos saem ganhando, onde você gera valor não só para o acionista, para o empresário, mas você gera valor para todos que estão envolvidos.
um funcionário mais feliz produz melhor, ele vai ser um melhor marido, um melhor pai e um melhor cidadão. Ou seja, todos ganham. Todos ganham, né? É uma situação realmente de ganha-ganha, né? Todo mundo está ganhando. Isso, é lindo. Isso é muito interessante. E não é algo utópico, né? Porque Não. você fala assim como uma utopia, não é. A gente está vivendo uma empresa que trabalha isso na realidade, na prática, no dia a dia. E assim, a gente encerrou agora um ciclo em uma empresa e a gente tem resultados científicos, estatisticamente comprovados de que funciona. Essa é a coisa maravilhosa. Isso que é fantástico. Por isso que a gente fala, às vezes a gente tem aquela ideia de algo abstrato, hoje é mensurado. Então a gente tem formas de medir que esse tipo de programa faz a diferença na vida das pessoas. Ou seja, muda a realidade dos funcionários, né, da equipe toda, e isso gera resultados lá na hora do faturamento. Exatamente. Então, é algo extremamente estratégico, a gente volta a bater nessa tecla, porque de fato é muito interessante. Flávia, olha, infelizmente o tempo está chegando ao fim, estou vendo ali já, mas eu quero te agradecer muito, foi uma honra te receber aqui no programa, para falar de felicidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sempre estar muito sorrindo, e eu acho que quando você transmite isso para as pessoas, né? Nada melhor do que você sorrir para uma pessoa e receber um sorriso de volta, né? Lógico que isso nem sempre é felicidade, porque felicidade é algo muito maior, é muito mais amplo, mais profundo, mas eu acho que já é um pouco, né, de você talvez transmitir um pouco mais dessa energia para as pessoas. E o mundo é feito de troca de energias, né? Sem dúvida. Isso, felicidade obrigado. É contagiosa. É contagiosa, não é? É isso. Cientificamente comprovado. Eu estou mais feliz hoje aqui com a presença de Flávia da Veiga no Programa em Destaque. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigado. Bom, o Programa em Destaque de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.